Deus por mais uma noite que nós estamos para levar até você a palavra de Deus. E hoje eu estou trazendo um ensino muito especial. Apesar de todos os planos e todas as escrituras foram escritas para que nós pudéssemos conhecer o poder de Deus através dela. Eu quero que você me acompanhe em sua casa, quando você estiver. Vou ler o livro de Hebreus, capítulo 1, e o versículo 14, que fala: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação. Então é baseado neste versículo que eu quero trazer esta palavra para você nessa noite. Eu vou lhe pedir uma coisa, antecedência. Não se preocupe com o tempo. Eu vou ser o mais rápido possível, mais objetivo. Apesar de a vida secular, nós não temos esse cuidado. Às vezes, gastamos muito tempo, perdemos muito tempo em coisas que não nos levam a tanto nenhum. E o Senhor falou uma certa vez que o povo dele estava sendo destruído por falta de conhecimento. E nós perdemos muito com isso. Mas a mensagem que eu trago nessa noite é referente ao ministério dos anjos. Quem são os anjos? Mensageiros de Deus. Em benefício de quem? Daqueles que vão herdar a salvação. E por isso que o Senhor, na sua infinita misericórdia, providenciou tudo isso no Antigo e no Novo Testamento. Se o ser humano compreendesse a quantidade de anjos que o Senhor tem liberado ao nosso favor, ele buscava muito. O ministério dos anjos é um ministério sobrenatural, não é natural, é sobrenatural. Muitas pessoas se envolvem com o sobrenatural sem uma informação e termina caindo no laço do outro. E eu peço a Deus que nessa noite Ele abra o seu entendimento para que você possa receber essa palavra. Essas menções nos mostram que os anjos são uma presença constante, ativa na narrativa do Antigo Testamento, atuando como instrumentos poderosos da vontade divina. Os anjos. E nós vamos começar aqui dando uma olhada na força dos anjos no Antigo Testamento. E você vai ver que coisas grandiosas, o trabalho desses seres espirituais em prol tanto do reino de Deus, como também em nosso meio, entre nações e tudo. O Antigo Testamento menciona anjos em tronos. Aliás, perdão, anjos em turnos. No Antigo Testamento menciona anjos em torno de 106 a
anjos, dependendo da vontade, com atividade variada como mensageiros divinos, protetores do justo, executadores do julgamento de Deus, guerreiros e adoradores, aparecendo desde Gênesis a Malaquias, mostrando seu papel como os espíritos ministradores e seres celestiais poderosos como os querubins e serafins. Esses são os dois arcanjos que a Bíblia menciona. Os serafins são guardiões, digamos, do trono do Senhor, guardando de tudo. Outro querubim são anjos, mensageiros também, anjos de guerra. As atividades principais do anjo no Antigo Testamento: mensageiro, transmitiu mensagens cruciais de Deus para os patriarcas. E eles tinham essa responsabilidade. Era uma ligação entre os patriarcas do Antigo Testamento, como Abraão e Ló, como também o profeta Daniel. Em 2 Samuel 24, 16, você encontra essa passagem. Proteção e intervenção. O anjo tem o poder de proteger e intervir. Ele, além de proteger, ele entra na guerra por você. Ele entra para defender. Ele guardar o povo de Deus, como mostrando nos Salmos 134, versículo 7 e Salmo 91, versículo 11. Em intervenções diretas, segundo Reis, capítulo 19, versículo 35, onde um anjo destruiu o exército assírio. Essa passagem nos conta que o rei estava cercado pelo exército assírio e era uma quantidade inumerável de soldados. E esse rei estava cercado por esses inimigos, e pela lógica a derrota era mais que certa. E a palavra de Deus diz que esse rei, ele chamou o profeta para fazer oração a Deus, mostrando essa situação. E quando foi depois, ele orou, ele abriu os olhos e viu todo o exército inimigo, todo cercado por anjos, para defender aquele rei que se valeu da oração. E o profeta Eliseu, por sua vez, ele clamou a Deus. E diz a palavra de Deus que veio um anjo durante a noite e matou 186 mil soldados assírios, só com uma intervenção de um anjo. E é isso que nós, seres humanos, que procuramos temer a Deus, conhecer a sua palavra, andar em seus caminhos, nós temos esse ser poderoso e invencível enviado da parte de Deus para nos guardar, para te guardar no lugar. Quantas vezes você já foi livre de certas coisas e diz: meu Deus, como isso pode ter acontecido, esse livramento? Você não sabe, mas foi a intervenção do anjo de Deus. E o anjo de Deus aparece aqui, não será Deus, aparece assim. Ele apareceu uma vez a Agar, a escrava de Sara, e mandou ela voltar para a casa da sua senhora, trabalhar, se arrepender, e tudo isso. Olha, uma coisa que eu vou lhe dizer: quando nós procuramos entender a vontade de Deus, obedecer
obedecer a sua palavra, viver de acordo com as suas ordens, tudo dá certo. Execução do julgamento. O anjo executou o juízo de Deus sobre Davi, em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 14. O anjo interveio em Sodoma e Gomorra, Gênesis, capítulo 19. Quer dizer, ali Abraão estava debaixo de uma árvore e apareceram três seres, três anjos. E ele disse: olha, nós viemos até aqui para executar o juízo de Deus sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, porque ela anda fazendo o que está irritando a pessoa de Deus. Tem coisas que o ser humano pratica aqui na terra que irrita Deus, afronta a santidade dele. E Abraão acolheu eles, mas logo depois eles partiram para a cidade de Sodoma e Gomorra. Olha só quem estava. Quando a pessoa sai do prumo de Deus, onde vai esbarrar? Abraão procurava sempre estar servindo a Deus. E o sobrinho de Abraão procurava sempre fazer ao contrário. Ele, quando viu as terras férteis de Ur dos Caldeus, ele disse: meu Deus, nós vamos escolher. Se o senhor vai para a parte sempre eu fico nessa parte fértil, se o senhor for para a parte. Aí Abraão disse: você escolhe. Ele escolheu ir para as terras férteis, mas era fértil também pecado e depravação. Sabe o que é que havia em Sodoma? Sodomia, lesbianismo, homossexualismo, prostituição. Tudo quando você pensar de coisas abomináveis aos olhos de Deus, Sodoma estava surtida de um povo. Sem contar que era um povo cruel, assassino e tudo isso. E os anjos foram até a casa de Ló e participaram de Ló. Qual foi o motivo da vinda dele até aquela cidade? E se não tiver cuidado, o nosso paizinho também, não é? Estou falando país, estou falando país. Nosso paizinho entra nessa também. Porque ninguém quer saber de Deus. Ninguém quer ouvir a palavra de Deus. Cada um quer fazer o seu modo, o seu estilo, que não funciona. Não funciona. Chega uma hora em que a conta chega. Sodoma e Gomorra nunca pensou, nunca imaginou que a conta ia chegar tão depressa. Chegou. E diz a palavra de Deus que os homens de Sodoma e Gomorra vão ver dois hóspedes. Outra coisa, o anjo pode aparecer personificado como uma pessoa, como um ser humano. Lá em Sodoma e Gomorra ele vai aparecer como homem, dois homens. E o pecado era tão terrível, tão imundo, que os anjos, os sodomitas, quiseram ter caso com os anjos. Em palavra mais clara, quiseram estuprar os anjos. Imagine só a situação. E o que é que acontece? E os anjos falaram para Ló: olha, pega as suas filhas, pega o seu genro, o futuro genro, sua mulher, e sai da cidade. E Ló ficou ali como que estivesse achando bom aquele dia, aquele acontecimento. Foi obrigado, mas sim, quando eles estavam lá dentro da casa de Ló, os homens da cidade quiseram invadir a casa para pegar os anjos. E disse que os anjos tocaram nele, foi cego, não, ficaram cegos. Mas mesmo cego, eles ficaram procurando a entrada da casa. Imagina só, o pecado é um negócio, o pecado é pior do que a cocaína, do que
que a maconha, de que a pior droga que existe no mundo, o pecado. O pecado você diz, não vou fazer, quando daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Por isso nós precisamos de um auxílio, de alguém que tenha poder de nos ajudar a nós vencermos. E o Senhor providenciou anjos para isso. E Ló, o anjo pegou pelo braço de Ló e disse: vai, escapa-te pela tua própria vida e não olhes para trás. Mas não deu outra coisa. Ló saiu, as filhas, e a mulher olhou para trás, como já tinha cidadezinha, tanta diversão que eu tinha lá, tanta coisa bacana que eu via, e ela virou em uma estátua de sal. Está lá, a estátua de sal está lá, mas a alma dela estava no inferno, porque eles obedeceram. Não, o que Deus fala, acontece. Se Deus disser, olha, isso que você fez é digno e é Paulo, você vai estar comigo. Mas também, se ele rejeitar, é inferno na certa. Isso pode ser seguidor de Deus, pode ser quem for. Muitos seguidores de Deus perderam a salvação por duvidar da justiça de Deus. Mas Deus é muito bom, não faz isso, não. Não é Deus que faz, não. Mas o que você empregou em cima disso é o resultado. Sabe, o pecado e a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação, a adoração e louvor. O José aparece louvando a Deus e servindo na corte celestial, como os serafins, Isaías 6, 12. Foi ali quando o profeta teve aquela visão com Deus e viu os serafins louvando a Deus e falava sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quero ouvir que você veja lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 24, e em Ezequiel, capítulo 10. Isso é eles na área do louvor. Manifestações físicas. Manifestações físicas. Eu falei há pouco tempo, o anjo pode apresentar-se a você como ser humano. Me lembro de um testemunho de uma senhora, o filho dela servia as Forças Armadas e no acidente ele morreu. O disparo de um fuzil, ele morreu. E ela ficou com perigo a receber uma cobertura sobre isso. E ela sempre ia. Quando chegava lá, vem depois, vem tal dia, realidade, quando foi um dia, ela serviu o Senhor. A história de crente não. É a história do poder que você precisa ter. Talvez você se embaraço desse documento que tu tem, dessa aposentadoria encaixada e outras coisas. É isso. Espíritos imundos trabalhando. Ora a Deus que Ele manda o anjo e resolve na hora para você. Então, ela não foi atendida porque ela era crente, nem porque ela era evangélica, e nem muito menos ela era religiosa. Ela foi atendida porque ela temia a Deus e obedecia e seguia os seus mandamentos. Esse negocinho de crente, evangélico, religioso não funciona não. Para isso funcionar, primeiro a pessoa tem que ter um compromisso com a palavra de Deus. Primeiro eu creio para estar chamando Deus de mentiroso. Não é isso? Então ela orou a Deus à noite: Senhor, manda teu anjo, eu já não aguento mais. Toda essa idade, estou cansado. E quando ela chegou no quartel, quando foi entrando no sentinela, bateu continência para ela. Lá dentro, a delegação, a pessoa ia dando continência. Ela ficou toda esquisita com aquele comportamento daquele soldado. Aí, quando ela chegou lá, o coronel mandou ela entrar. Aí ela disse: olha, o seu direito vai sair hoje, o senhor vai receber o seu direito hoje. Assinou e liberou
o documento para ela para ir direto para o banco. Quando ela foi saindo, ela mandou um soldado chamar ela de volta. Ela foi. Ela disse: minha senhora, não precisava a senhora ter chamado o general para resolver essa causa. Eu me lembro. Está vendo aí? Agora isso é para quem crê, meu filho. Isso é para quem crê. Certo? Deus quer entender a vida de todo mundo. Deus quer ser o Senhor em nossa vida. Ele tem meios para isso. Ele tem mensageiros para isso. Ele tem agentes secretos para isso. Manifestações físicas. Podia apresentar-se em forma humana, como em 3 visitantes de Abraão, que eu falei há pouco tempo. O anjo do Senhor. Êxodo 3, 2 e 3. Aconselhamento e revelação. Aconselhamento e revelação. Essa é aquela passagem que Daniel teve uma visão e não soube interpretar essa visão. Ele orou e jejuou por 21 dias, pedindo a revelação e aconselhamento sobre isso. Não foi no 21º dia em que ele estava orando, o arcanjo apareceu a ele e disse: Daniel, homem muito amado por Deus. Por que o anjo tratou Daniel dessa maneira? Porque Daniel era um homem que cumpria os seus compromissos com Deus, tinha a responsabilidade de servir a Deus e não levava a palavra de Deus de qualquer maneira, tinha um compromisso. Alguém só é bem sucedido se tem um compromisso sério com Deus. Aí você vai ver a vida mudar. Vai ver. Então você encontra essa palavra lá em Daniel, capítulo 9. Quando ele teve as visões, e ele disse, o anjo disse para ele: Daniel, desde o primeiro momento em que você aplicou o coração a buscar a Deus em oração, olha, não foi essa não, em oração, a tua oração foi ouvida, e Deus imediatamente enviou o anjo para trazer a resposta e a revelação disto daí. Aí o arcanjo continua: mas o príncipe das trevas ficou na frente, impedindo que o anjo viesse até você. Foi necessário eu vir derrotar esse demônio caído para te trazer a revelação. Tem tantas coisas que nós esperamos e demora tanto. Eu pergunto a você: se Deus é dono de tudo, pode tudo, qual o benefício que Deus recebe nisso, em atrasar uma coisa que nós pedimos que é útil para Ele? Nenhum interesse. Que o que eu pedi, Ele tem instantaneamente para dar. Ele vai: eu vou imaginar, vou pensar no seu caso, vou estudar. Não, ou Ele faz ou não faz. Agora, muitas vezes você está entendendo, Deus te deu entendimento que isso daí é cabível a você, é possível a você. E muitas das vezes Satanás bota o demônio no caminho para impedir que a bênção não chegue até você ou até nós. Demorou mais, procura: Senhor, manda teu anjo liberar esse caminho, o caminho da minha vitória, o caminho da minha bênção e tudo isso. Certo? Exemplos notáveis. Gênesis 18 e versículo 19. 3 homens antes, foi aquela visita à casa de Abraão, a tenda. Querubins guardando o jardim do Éden. Serafins guardando o templo e louvando o Senhor. Arcanjo Gabriel aparecendo a Daniel. Anjo do Senhor, não perguntou
essas menções, morte e os anjos, são uma presença constante, ativa, na narrativa do Antigo Testamento, atuando como instrumentos poderosos da vontade de Deus. Olha só que palavra maravilhosa. Atuando como instrumentos poderosos de Deus. Até o próprio Satanás, ele dando a cara no chão na frente de Gabriel, porque é o arcanjo, gerenciador de tudo de Deus. Então nós temos isso aí a nosso favor, para nós não estar lutando só. Eu vou fazer um jejum de 20 dias, eu vou fazer 30 dias de jejum, eu vou fazer uma vigília, eu vou para o monte. Se você não tem conhecimento da palavra de Deus, não vai servir de nada. Não vai servir. Se você não tem o conhecimento da regra de Deus, como funciona, você vai perder seu tempo. Primeiro nós temos que conhecer, para depois agir. A samaritana, ela levou Jesus para dentro de Samaria, que era a coisa mais impossível de amar. Os judeus podiam entrar, os apóstolos puderam entrar, os discípulos com Jesus puderam entrar. Uma mulher samaritana levou Jesus para dentro de Samaria e ainda hoje está lá no avivamento. Por quê? Porque ela conheceu o seu Jesus. Ela disse: eu conheci um homem que disse toda a minha vida. Você pode conhecer muita gente que fala da tua vida, que fica falando da tua vida pelo meio do mundo. Mas nós precisamos de uma pessoa que fale, que conheça a nossa vida, que conheça os nossos casos, que conheça o nosso problema, que sabe onde é a dor, que tem o poder de tirar a dor, que tem o poder de nos purificar, que tem o poder de nos dar água da vida. E assim que precisamos. Então esses anjos são instrumentos poderosos de Deus. Para quê, meu amigo? Deus vai usar esses anjos dos céus? Vai sim. Mas a igreja que está aqui na terra, e ela precisa da atuação desses anjos em nossa vida. Tem alguns versículos que ficam marcados em nossa vida. Oséias 4, 6 é um, Isaías 5, 3 é outro, Mateus 22, 29 é outro, João 5, 39 é outro. São versículos para ver se a gente desperta, ver se a gente acorda. Agora nós vamos ver a força dos anjos no Novo Testamento. No Novo Testamento, os anjos são mencionados 175 vezes, atuando como mensageiros, protetores, consoladores, ministros de juízo divino, especialmente em eventos cruciais na vida de Jesus, na encarnação, na tentação, na agonia e na ressurreição, e na vinda do Senhor. Funções e exemplos do Novo Testamento: mensageiros divinos. Gabriel anunciou a Maria e a Zacarias o quê? O nascimento de João Batista. Enquanto os anjos anunciavam o nascimento de Jesus aos pastores, quer dizer, ele disse a Maria e a Maria e a José sobre Jesus, falou sobre Jesus. Primeiro ele falou sobre a Maria, e depois foi falado a José através de sonhos. E depois esses mesmos anjos anunciaram o nascimento de Jesus aos pastores. Os pastores estavam perdidos lá no deserto. O anjo foi até lá onde eles estavam e disse a
aquele ditado que muito usam numa passagem lá. Glória a Deus na altura, o Pai na terra, aos homens de boa vontade. Não é isso. Glória a Deus na Pai, glória a Deus na altura, paz na terra aos homens que amam a Deus. Que amam a Deus. É boa vontade. Deus olhou do céu até não viu uma pessoa na terra que tivesse por vontade para com ninguém. Proteção e confronto. Isaías assiste a Jesus do deserto. Mateus 4,11, que foi a lei da tentação. Depois que o Senhor venceu aquela tentação, vieram os anjos e alimentaram ao Senhor. Ressurreição. Anunciam a ressurreição de Cristo às mulheres no túmulo. Quando elas chegaram lá, os anjos disseram: por que você buscar quem vive entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Mateus 28, 2 e João 20, 12. Ministério escatológico. Então, acompanha a segunda vinda de Cristo após o arrebatamento, reunindo os eleitos e os pecadores para o julgamento. Olha, depois do arrebatamento, os que forem aceitando Jesus vão comparecer perante o trono branco para receber aquela palavra que o Senhor disse. Separou as ovelhas dos bodes. As ovelhas, quem são? Aquelas pessoas que durante a tribulação entregaram a sua vida a Jesus. Quem são os bodes? Os que continuam de coração duro, sem abrir e tudo isso, cuidando dos fiéis. Jesus afirma que os anjos dos pequeninos estão sempre na presença de Deus. Os anjos dos pequeninos, pode ser que está se virem aqui, criança. Contar a dimensão do total no Antigo Testamento, aproximadamente 175 vezes. No livro de Apocalipse, o substantivo aparece 71 e 71 capítulos, como do 4, 6 e 8, totalizando 67, dependendo da versão. Em resumo, os anjos são figuras proeminentes, especialmente nos momentos de transição, revelação, desempenho, papéis vitais na narrativa da salvação. Então se perde muito em não se aprender as coisas básicas. Quais são as coisas básicas na salvação? Primeiro, está se preparando para o arrebatamento. Todo crente que está se preparando para a vinda do Senhor, ele não está contando com o arrebatamento, então vai ficar na grande tribulação. E por isso que a palavra de Deus nos fala com clareza para que a gente possa aprender isso. Outra coisa básica, está preparado. Você sabe que o transporte angelical vai passar, então fica na parada. Não vai, olha, nunca vai esperar que ele vai bater na sua porta o ônibus para você não. Vai. Você, eu, nós, é que devemos estar na parada certa, no local certo, localizado, e não cochilando, nem se embriagando com coisas seculares, e sim com as promessas divinas. Outra coisa, que está aí onde está também outro segredo. O que é que você faz quando você vai dormir? Qual é a sua oração? Jesus, eu te dou graça pelo pão que está aqui, dou graça pela vez que o Senhor deu,
que Jesus vem para ressuscitar o teu corpo, o nosso corpo. Alma e espírito não morrem. Se a pessoa está em Cristo, esses dois elementos já estão com Deus aqui dentro. Apenas vai descer para receber um novo corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Nós temos lá em Mateus 25 a parábola de Egito. Eu nunca vi uma parábola tão clara que Jesus escreveu. Toda vez que eu leio a Bíblia ali, parece que eu estou vendo Jesus diante de mim contando essa história das 10 jovens, 10 filhos. Todas 10 noivas, todas 10 vestidas com traje de noiva, todas 10 esperando o noivo, todas 10 com lâmpada, todas 10 com azeite, todas 10 no mesmo local esperando um som. Só havia um problema. 5 eram Lucas, a Bíblia fala Lucas, e 5 eram prudentes. As prudentes fizeram o quê? Tinha 5 lâmpadas, acenderam uma, economizaram 4. É tanto que não precisou nem utilizar o azeite que estava em reserva com ela, porque ela tinha sobrando. Aí 5 logo fizeram o quê? Acenderam todas 5, gastaram o azeite todinho. Quando escutaram o barulho, cadê? Nem tinha lâmpada, nem tinha azeite, nem tinha água. Quantas vezes a pessoa desperdiça o tempo com tanta besteira? E parece até que vai viver uma eternidade. Não vou morrer nunca. Se a gente soubesse, não faria dessa maneira. Então esses anjos, eles ficaram, o Senhor ficou para nos ajudar a salvar. Mas no pequeno comentário sobre isso, os anjos são seres espirituais criados por Deus, servindo como mensageiros executores da sua vontade. Uma palavra anjo significa no grego mensageiros. Eles só não são onipotentes e onipresentes, e atuam no reino espiritual e no mundo. Os anjos atuam no reino espiritual e no mundo. Esse segundo céu, ele é infestado de anjos caídos, potestade principal, mortes infernais, espíritos dominadores, os países hoje, a maioria, estão sendo dominados por potestades, estão possuídos por legiões. Você vê lá em João 10, o Senhor fala que o diabo veio se não roubar, matar e destruir. Aí me mostra qual é a execução dos governantes mundiais, né? Matar, roubar e destruir. É isso que está sendo aplicado. Mas nós temos os anjos de Deus que são diferentes, tem hierarquias para nos guardar, para lutar por nós. Quantas ciladas o diabo não faz conosco, e o anjo do Senhor vai ali, intervém e livra. Tudo isso precisa acordar, meu amigo, pelo amor de Deus, você precisa acordar. Não tem como chata essa mensagem. Você vai despertar, eu vou acordar. Também não é pelo tamanho da igreja que você serve a Deus, pelo tempo, pela quantidade de pessoas que tem, pela riqueza material que tem, não é isso não. Deus está vendo pela obediência que lá nas cartas do Apocalipse. Ele disse: eu conheço a tua obra, Senhor, o teu trabalho, tudo isso. Tem um contra isso, assim. Tem uma igreja lá que se gabava, lá no respeito, que era a igreja rica, né? Possuída de tudo. O Senhor disse: você é um pobre, isso é miserável e burro. Está vendo? Aí para outra igreja ele disse que o pastor era frio, morno. Não morno. Era frio. Então o que vale só ter 2 igrejas que receberam o elogio de Deus: a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Por quê? Porque está de acordo com a vontade de Deus. Então, você tendo a proteção dos anjos, tendo a ajuda dos anjos, fica mais fácil. E se eu não posso encontrar,
A Bíblia está repleta de Gênesis ao Apocalipse. Você encontra anjos quase em toda parte, falando, te orientando e tudo. Então precisamos estar aí. Eu espero que você compartilhe o máximo possível esse vídeo. Passe para o seu amigo, para um conhecido seu, do seu trabalho, do seu colega, tudo isso. E Deus vai te abençoar. Está no Apocalipse, está escrito. 3. Bem-aventurados os que ouvem, bem-aventurados os que guardam as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Que Jesus te abençoe e te guarde. Não se esqueça. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva. Jesus te abençoe e te guarde. Ministério Missionário Luciano, da Igreja de São Lázaro 2.2.